Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Você que já achou, diga amém. Amém. Você que ainda não achou, diga: quero minha revistinha da Escola Bíblica Dominical. Já vou começar no novo tempo na escola já para aprender. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Eu quero pegar apenas um versículo com você, que é o versículo 36. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36, que diz assim a palavra do Senhor: sejam misericordiosos, amém? Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês, amém? Você pode ler junto comigo? Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos nesta manhã para ouvirmos a sua voz, para sermos curados, para sermos abençoados, para sermos tratados e transformados por Ti, Senhor. Então, que a Tua palavra opere, Deus, a Tua vontade em nossas vidas, fazendo maravilhas nesta manhã, e que produza frutos, e frutos que permaneçam em nossas vidas. Que toda barreira, que toda resistência, que todo impedimento saiam por terra, Pai querido, e o Senhor tenha total liberdade para agir, para se mover, para falar conosco, trazendo o céu sobre as nossas vidas, através da Tua palavra. É o que nós oramos e já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como nós vimos ainda há pouco, uma das marcas, uma das características do ministério do Senhor Jesus foi a misericórdia, foi a compaixão. O texto que nós citamos aqui da multiplicação dos pães, a Bíblia nos revela que o que levou o Senhor Jesus àquela atitude foi ser movido de uma íntima compaixão por aqueles que sofriam. E eu queria trazer essa palavra para nós, porque se Deus ele tem íntima compaixão, se Deus ele é um Deus de misericórdia, o texto nos diz que nós devemos ser semelhantes ao nosso Pai. Então nós precisamos ser misericordiosos também. Amém? Você acredita que isso é uma verdade? Amém. E eu queria já fazer uma pergunta aqui. Será que nós, a igreja de hoje, temos sido misericordiosos? Será que nós vamos começar aqui dentro ainda? Será que nós temos sido misericordiosos uns com os outros? Será que nós temos sido misericordiosos dentro da nossa própria casa com aqueles que estão ao nosso redor? Será que a mensagem hoje da igreja para aqueles que estão lá fora, perdidos, será que a mensagem que nós temos trazido tem sido uma mensagem que tem levado também uma misericórdia para aqueles que estão padecendo e sofrendo lá fora? A Bíblia nos diz que nós devemos ser misericordiosos. A Bíblia nos diz que nós devemos ter essa característica, essa virtude manifesta entre nós. A misericórdia, se você for ler a Bíblia, é uma das principais e mais citadas virtudes e características de Deus. E é uma das que mais é citada e exigida de nós. E eu queria trazer essa mensagem por quê? Porque estamos vivendo um novo tempo. Estamos para começar um novo tempo e sair do templo aqui, mudar o endereço. Isso é um novo tempo que pode transformar também as nossas vidas. É uma oportunidade que Deus está colocando diante de nós para vivermos coisas novas.
Esse tempo não é só para, vamos dizer assim, a instituição igreja, mas esse tempo novo é individualmente para cada um de nós. Amém? Mas para eu entrar no novo tempo, entrar no novo templo, precisa ter um novo eu também. Precisa ter um novo Rafael também. E no nosso caso específico, o novo Rafael tem que voltar aos velhos padrões da Bíblia. É interessante a gente ver esse paradoxo, né? Porque o novo Rafael precisa se adequar ao velho padrão. O padrão bíblico, ele ainda não mudou. A palavra que Deus nos deu é uma palavra que permanecerá para sempre. O próprio Senhor Jesus disse: tudo passa, mas as minhas palavras não passarão. Então, o novo Rafael, o novo você que precisa surgir, brotar, aparecer neste momento, é um novo Rafael, um novo ser, baseado nos velhos padrões que Deus já nos entregou. E dentre esses padrões está a misericórdia. E aqui eu queria trazer uma diferenciação, porque a misericórdia, ela é um pouco diferente do que muitos pensam. Muitos pensam que misericórdia associam com você ter pena do outro. E às vezes a gente tem uma pena. Eu me lembro, minha avó materna, ela criava galinha. E minha avó, lá naquela época, ela não só criava galinha, mas ela matava a própria galinha. Depois de um certo tempo, ela ficou um pouco mais misericordiosa. Aí ela pegava a galinha dela, criava, levava no galinheiro, pedia para o galinheiro lá matar, ou ela já trocava com uma galinha que estava morta, limpa, e levava para casa. Mas no princípio ela mesma matava a galinha. Não sei se você sabe, mas se você cortar o pescoço da galinha e não deixar ela amarrada, ela sai correndo. Minha avó fazia isso. Ela ficava com a pena da galinha. Eu nunca vi, mas meu primo chegou a ver minha avó fazendo isso. Falou que ficou com uma pena da galinha, mas depois pegou a galinha, botou na panela, cozinhou e comeram a galinha cheia de misericórdia no coração. A gente pensa que misericórdia é ter pena de alguém, mas a realidade não é essa, querido. A misericórdia, essa palavra, está ligada a você não só sentir a miséria, a aflição, a dor do outro, porque a palavra misericórdia está ligada à miséria, são duas palavras unidas, né? Miséria e córdia. Então, colocar a miséria do outro no seu coração. Mas a misericórdia, essa é uma tradução simples aí do dicionário, mas a misericórdia divina que Deus espera que nós tenhamos, não está ligado só a você ter esse sentimento. A misericórdia de Deus, ela leva ele a ter esse sentimento por nós, mas nos impulsiona uma ação. Deus, ele não só ficou lá do céu tendo misericórdia por nós. Coitadinho daqueles miseráveis pecadores que estão indo para o inferno. Eu estou sentindo a dor deles, olha só como é que eles estão sofrendo, olha só como eles estão padecendo pelo pecado, olha só como eles estão padecendo na mão do diabo. Coitadinho deles. Foi isso que Deus fez? Não. A misericórdia de Deus fez com que ele sentisse as misérias que nós passávamos por causa dos nossos pecados, por causa das nossas dores, por causa das nossas aflições, mas impulsionou Deus a uma ação. Então aqui eu já quero trazer essa palavra para nós aqui. Será que tem alguém que você tem tido misericórdia? Será que tem alguém que você tem sentido as aflições dessa pessoa? Isso já é um sinal que Deus espera de você, espera de mim o quê? Ação. Se eu já estou tendo um sentimento de misericórdia por alguém,
Se eu já estou sentindo a dor, a aflição, eu posso ficar parado? Eu posso ficar simplesmente tendo esse sentimento, tendo essa percepção? Jesus se moveu de íntima compaixão ao perceber a multidão enferma. Jesus se moveu de íntima compaixão ao perceber a fome das pessoas que estavam seguindo ele. Ele ficou ali só olhando? Não, ele falou: dá de comer para vocês, vamos alimentar essas pessoas, traga os enfermos aqui que eu vou curá-los. Então nós, como igreja, queridos, não podemos ficar paralisados só na misericórdia. Eu sou muito misericordioso, eu sou muito misericordioso. Meu irmão, mas essa misericórdia tem levado a nós a uma ação? Ou não? Se a misericórdia ela só serve para nos encher de sentimentos pela aflição dos outros, mas não nos leva a nenhuma atitude, isso não é a misericórdia de Deus sobre nós. E é aqui que a gente percebe o quanto tem faltado de misericórdia no meio do povo de Deus. Porque muitas vezes nós até conseguimos sentir um pouco da aflição do outro. Às vezes a gente assiste uma TV, como vimos aqui recentemente em São Paulo, teve lá aquela quantidade de chuva, desabamentos, a gente até consegue sentir um pouco de misericórdia das pessoas. A gente até consegue se colocar um pouco no lugar delas e imaginar: poxa, como é difícil perder a casa, como deve ser difícil perder toda a memória da família, porque ali não só perde a casa, mas perde fotos, perde utensílios que lembram da família. A gente até consegue se colocar no lugar dessas pessoas um pouco, mas a gente age em favor das pessoas um pouco. Só aí a gente vê que nos dias de hoje, como tem faltado misericórdia no meio do povo de Deus. Como tem faltado misericórdia. E quando falamos de misericórdia no meio do povo de Deus, estamos falando de quem? De nós. Você é o povo de Deus? Eu sou o povo de Deus? Nós somos o povo de Deus? Então, se está faltando misericórdia nos dias de hoje, está faltando misericórdia aonde? No povo de Deus. Eu me lembro, tivemos alguns anos atrás um congresso de pastores da Nova Vida, e que o tema era esse: misericórdia, uma virtude esquecida. Precisamos, queridos, trazer isso de volta. Precisamos trazer de volta esse princípio tão importante da palavra de Deus. Precisamos, queridos, nesses tempos que nós vivemos hoje, de tanta intolerância. Hoje em dia nós temos visto uma intolerância. Hoje em dia nós temos visto um certo desrespeito com relação à opinião dos outros. Se a minha opinião é diferente da sua, eu já fico com raiva de você, eu já sou intolerante. Cadê a misericórdia? Cadê o respeito? Cadê você se colocar um pouco no lugar do outro? Então, nesses dias de tanta intolerância, nesses dias de tanta rigidez, nesses dias de tanta dureza, como faz falta, querido, misericórdia no meio do povo de Deus. Como nós, como povo de Deus, podemos fazer uma diferença no meio dessa sociedade, agindo com misericórdia e trazendo a misericórdia de Deus sobre essas pessoas. Então nós hoje, servos de Deus, podemos fazer uma diferença gigantesca nessa sociedade, se nós voltarmos nesse novo tempo que a Igreja de Nova Vida do Catete tem para viver, se nós voltarmos para os velhos padrões que a palavra de Deus nos deixou. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Mas eu queria falar com você uma segunda coisa que muitas vezes nos atrapalha, nos impede da gente exercer essa misericórdia. Porque, como você pôde perceber, o ambiente de ação da misericórdia muitas vezes é um ambiente de sofrimento, muitas vezes é um ambiente de dor.
Muitas vezes você ter misericórdia da pessoa está ligado a você entender o sofrimento que ela está passando. Então o ambiente de ação da misericórdia é um ambiente de sofrimento, a maioria das vezes. O ambiente de ação da misericórdia é um ambiente de dor, é um ambiente de aflição. É você, por exemplo, visitar um enfermo, uma pessoa que está, de repente, no nível terminal de alguma enfermidade, de você ir ali ver já os sinais da morte se manifestando na pessoa, e ainda assim você está ali agindo em favor dela. E aí a Bíblia, ela traz um paradoxo, querido, porque a Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 12, que aqueles que exercem misericórdia devem exercê-la com alegria. Eu só ouvi um amém. Ah, pastor, aí é demais. É no meio desse mundo aí que está atacando a igreja, é no meio do sofrimento, é no meio de pessoas que estão ali, de repente até tentando me prejudicar. Eu vou ter que agir com misericórdia, vou ter que sentir a aflição daquela pessoa, vou ter que me meter no problema que ela arrumou, e ainda vou ter que me alegrar. Não pode fazer isso murmurando, reclamando, xingando, com raiva. Não pode fazer com raiva não. Ah, mas eu estou com a raiva. Pode fazer com raiva não, pastor, não. A misericórdia deve ser exercida com alegria. É fácil ter misericórdia no mundo de hoje que nos ataca? Não é fácil. E é fácil você ter misericórdia no mundo de hoje que nos ataca e ainda ter alegria? O mundo está te atacando e você ainda está agindo com misericórdia, se alegrando ainda? Só Jesus, é verdade, mas Ele mora dentro de nós, Ele está conosco, amém? Ele exige isso de nós. A história da igreja nos mostra que isso já aconteceu diversas vezes. Eu vou contar um exemplo, mas já aconteceu diversas vezes. Diz a história, isso não está na Bíblia, mas diz a história da igreja que quando Tiago, o apóstolo, foi para ser morto, o primeiro mártir da igreja, que teve sua cabeça lá cortada, quando ele foi lá, ele estava com tanta confiança, ele estava com tanta fé, o testemunho de fé dele foi tão impactante, que o próprio carcereiro, o soldado lá que estava cuidando dele, da prisão dele, foi impactado, querido, e foi salvo, entregou a vida a Jesus. E não só entregou a vida a Jesus, mas como também teve a mesma sentença, morreu junto com Tiago. Tiago ali, naquele lugar em que aquele soldado estava ali para prejudicá-lo, para fazer o mal, Tiago deu a palavra de esperança. Tiago teve misericórdia dele e deu a palavra de salvação, e aquela palavra de salvação impactou a vida daquele soldado, daquele carcereiro, ao ponto de transformar a vida dele e ele ser salvo e perder. Foi uma salvação tão convincente, foi uma fé tão real na vida daquele homem, que ele não só aceitou a Jesus e morreu logo em seguida. Será que nós como igreja conseguimos fazer isso, queridos? Ter um pouco de misericórdia até daqueles que nos atacam, ter um pouco de misericórdia até daqueles que estão intentando mal contra nós. Esse é um ambiente de misericórdia, querido. Um ambiente em que é permeado pelo sofrimento, mas eu preciso exercer essa misericórdia, não com raiva, não com peso. Ah, eu vou ter que ser misericordioso mais uma vez. Não, eu vou dizer graças a Deus, porque eu não estou seguindo o padrão do mundo. Graças a Deus, porque eu consigo ainda ser misericordioso. Graças a Deus, porque eu tenho a presença de Deus e por isso eu consigo exercer misericórdia sobre aquele que sofre. Graças a Deus que eu não estou aprisionado ao sofrimento, nem à dor, mas eu sou misericordioso, eu sou livre para não estar aprisionado a esses sentimentos ruins, mas eu sou livre para exercer os bons sentimentos do céu, as boas virtudes do céu, e ser uma testemunha viva do Senhor Jesus por onde quer que eu passar. Amém, meu irmão? Então precisamos ter esse entendimento. É um ambiente de sofrimento, mas devo exercer a misericórdia com alegria.
Mas no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, é até tema de uma das nossas lições, ali fala que bem-aventurados são os misericordiosos. Então, como é que eu fico alegre num ambiente de sofrimento e dor? Entendendo que eu sou bem-aventurado por exercer a misericórdia. Entendendo que eu sou bem-aventurado por estar no reino de Deus. Que era isso que Jesus estava tratando lá no Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 de Mateus. Então, o cidadão do reino, aquele que pertence ao reino de Deus, aquele que pertence ao Senhor Jesus e que é misericordioso, ele é uma pessoa feliz. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Você crê na palavra de Deus? Então, isso quer dizer que eu ser misericordioso, mesmo no meio do sofrimento, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa bem-aventurada, eu sou uma pessoa abençoada, porque a minha vida, eu estou no reino de Deus, eu estou com Jesus, e tenho a esperança, queridos, de que um dia todo sofrimento vai ser retirado. Um dia toda a dor vai ser retirada, um dia sairemos do meio dessa luta e viveremos num ambiente de paz, de alegria, de vitória, de prosperidade, de presença de Deus. Então, como é que eu exerço misericórdia, com alegria? Entendendo que eu sou um bem-aventurado. Você pode bater no seu peito e dizer: eu sou um bem-aventurado, eu sou uma bem-aventurada, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Nos padrões do mundo, parece que nós somos os bobos. Nos padrões do mundo, parece que a gente sei lá o que, qualquer outra coisa. Mas eu quero lembrar você, nós não vivemos mais nos padrões do mundo. O Senhor Jesus disse: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. A gente ainda está no mundo, mas o nosso padrão é outro padrão, meu irmão. Então, muitas vezes a gente não consegue se alegrar por ter atos de misericórdia, porque nós analisamos a nossa vida no padrão do mundo. No padrão do mundo, você ter misericórdia vai parecer que você é um bobo. No padrão do mundo, você ter misericórdia vai parecer que eles estão te dando volta. Mas no padrão de Deus, querido, você agir com misericórdia, você é um bem-aventurado. Você agir com misericórdia, você é feliz. Você agir com misericórdia está, como diz o texto que nós lemos, nós estamos nos assemelhando ao nosso Pai que está no céu. Estamos demonstrando que somos filhos dele. Então, nessa manhã, meu irmão, se alegre um pouco em ter misericórdia das pessoas. Uma segunda coisa que a gente vê nesse texto sobre misericórdia é que talvez o maior ladrão, queridos, da nossa alegria está ligado a nós pensarmos que vamos receber recompensas de pessoas. A gente acha que a gente vai ser misericordioso com uma pessoa e é aquela pessoa que vai nos recompensar. Recentemente a gente saiu daqui da igreja e minha irmã estava a gente comprou um pão fresquinho aqui no Mercadez, aquele pão quentinho, e eu gosto de pão, né? Lá em casa todo mundo gosta de pão. Aí passou uma pessoa aí de rua, pediu o pão, minha irmã deu o pão para ele. Ele queria outra coisa, ele queria dinheiro. Ela falou: não, toma, quer um pão? Ele quer. Ele pegou o pão, amassou o pão e jogou no chão. Quer dizer, nós tivemos misericórdia, minha irmã teve misericórdia, mas teve recompensa? Não teve nenhum muito obrigado, não teve nenhum reconhecimento da misericórdia recebida. Aí a gente pensa: vou ficar com raiva. Minha vontade era ir lá esbofetear ele. Minha vontade era ir lá pegar aquele pão que ele jogou no chão, que ele mesmo foi o diabo que amassou. Não, foi ele mesmo que amassou, e botar ele para comer o pão que ele mesmo amassou. Irmão, não se iluda. Nem sempre você vai receber um reconhecimento ou uma recompensa da misericórdia exercida.
Vou te dizer ainda mais. Às vezes o que a gente vai receber é ingratidão. É a pessoa jogar a misericórdia que você der, ela joga no chão e dá piso. Mas o segredo, queridos, para você exercer misericórdia com alegria, está em Mateus 25. Mateus 25 nos mostra que o Senhor reuniu lá os seus servos e Ele chamou os fiéis e disseram: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive enfermo e vocês foram me visitar, estive aprisionado e vocês foram lá. Aí os justos perguntaram: mas Senhor, quando é que nós fizemos essas coisas pelo Senhor? Aí Jesus diz: todas as vezes que vocês fizeram essas coisas para um dos meus pequeninos, foi a mim que me fizeram. Como é que eu consigo manter a alegria? É vendo o rosto de Jesus na pessoa que eu estou tendo misericórdia. Se eu olhar e ver só ela, não vou conseguir. Mas se eu olhar e entender que eu estou exercendo misericórdia como se fosse para o Senhor Jesus, aí eu já consigo me alegrar. Aí eu já consigo entender a profundidade do Evangelho. Se eu consigo olhar para a pessoa e ver que estou fazendo não por ela, mas por Jesus, e entender que é Ele quem vai me dar a recompensa, aí eu já consigo exercer a misericórdia com um pouco mais facilidade, com alegria. Você entende isso? Então nessa manhã, meu irmão, olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Olha para a pessoa que está do seu lado direito, está do seu lado esquerdo, está atrás de você, está ao seu redor. Você consegue ver Jesus nessa pessoa? Você pode estender a sua mão, como a irmã estendeu ali, pode estender a mão, apertar a mão dela. Um ato de misericórdia. De repente ela chegou aqui em sofrimento, de repente ela chegou aqui sozinha, de repente ela chegou aqui preocupada. Estende a sua mão de misericórdia, de compaixão, e fala: você não está sozinha, eu te abençoo, porque eu vejo Jesus em você. Amém, meu irmão? Se a gente conseguir ver Jesus no rosto daqueles a quem precisamos exercer misericórdia, a gente consegue fazer com mais alegria. Amém? Porque a nossa recompensa vem do Senhor. Amém? Mais uma outra coisa que a gente precisa entender é que olhar para o exemplo de Jesus. O Senhor Jesus, Ele exerceu misericórdia sobre nós. E o texto de Isaías, que eu gosto muito, 53, diz que Jesus olhou para o seu penoso trabalho. Qual foi o penoso trabalho que Jesus teve? Dentre tantas coisas, foi exercer misericórdia por nós. E a Bíblia diz que Ele se alegrou pelo penoso trabalho que fez e o resultado que teve. Seguindo o exemplo de Jesus, eu posso me alegrar também. Seguindo o exemplo de Jesus, eu devo me alegrar também. Amém? Amém. E usando o texto que nós falamos aqui, essa é uma das virtudes que mais nos assemelham ao Senhor. Nós devemos ser misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai. Como é que nós reconhecemos os filhos de Deus nessa terra? Pelas atitudes semelhantes que eles têm com relação ao Pai. E a misericórdia é uma das principais virtudes, atitudes que nós podemos ter com relação a Deus. E aqui eu queria trazer algo para você que particularmente mexe muito comigo. Por quê? Porque o texto que nós lemos retrata que nós devemos ter misericórdia. Mas o que me chama a atenção, e isso não fala só sobre misericórdia, o amor também é assim, e outras virtudes,
porque diz que nós devemos ter uma misericórdia, mas não uma misericórdia qualquer. Eu tenho que ter misericórdia das pessoas como o Pai. Então a medida da misericórdia não sou eu que estabeleço. Eu devo ter misericórdia das pessoas como o Pai tem. Silêncio na igreja. Não é uma misericórdia qualquer, querido. Quem estabelece a medida não sou eu. Quem estabeleceu a medida foi Deus. Sede misericordiosos, como o Pai de vocês é. E isso mexe comigo, querido, porque às vezes a gente até quer ser misericordioso. Mas, lembrando o meu saudoso pai, misericordioso só até a página 2. Dali para frente a gente quer agir com justiça, com raiva. Ah, minha misericórdia já acabou. Já pensou se Deus agisse assim com a gente? Ainda bem que lá nos Salmos se repete várias vezes: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. A medida da misericórdia que é a medida de Deus e não a minha. Vamos trazer isso para nós agora aqui. Tem alguém que está chegando bem próximo de acabar com a misericórdia que você tem sobre ela? Tem alguém que está exercitando muito o limite da sua misericórdia nesses dias? E talvez você estava até pensando: vou deixar essa pessoa de lado, não vou mais ser tão bonzinho assim com ela. Meu irmão, o limite da misericórdia não é o seu. O limite da misericórdia é o de Deus. Se Deus falar: meu filho, continua sendo misericordioso, continua estendendo a misericórdia, o que você tem que fazer, querido? Continuar. Amém? Amém? Para nós caminharmos para o final, eu queria trazer essa palavra para nós, para concluir, que o texto ele é claro em dizer que bem-aventurado é o misericordioso. O texto que nós lemos, ele diz que nós devemos ser misericordiosos. Então eu queria trazer isso para nós hoje. Eu gosto do texto de Colossenses 3, porque diz lá que nós devemos nos revestir de ternos afetos de misericórdia. Então fala de algo interior, do profundo do nosso ser, do profundo do nosso coração, porque isso diferencia o que o mundo faz hoje. O mundo ele usa pessoas para ter algum ato de misericórdia. O fato de eu ter alguma ação de misericórdia para com o outro não quer dizer que eu seja misericordioso. O ato da misericórdia está ligado ao externo. O ato da misericórdia está ligado a coisas externas, as coisas superficiais. Eu não sou aquilo, mas estou fazendo aquilo. Mas a Bíblia nos encoraja a nós sermos misericordiosos, para que nós não só tenhamos atitudes de misericórdia, mas que nós sejamos misericordiosos, para que nós não tenhamos só atitudes de misericórdia de forma externa, mas que todo o nosso ser, o nosso coração estejam envolvidos naquela ação de misericórdia. Quantos de nós conhecemos aí de pessoas que tem campanhas aí de ajuda, a pessoa ajuda, manda roupa, manda dinheiro, manda isso, manda aquilo. É uma atitude de misericórdia? De uma certa forma é. Mas será que ela está tendo aquela profunda misericórdia no coração dela? Ou como a gente sabe aí, muitas empresas estão tendo, entre aspas, atitude de misericórdia, mas desconta o imposto de renda, desconta isso, desconta aquilo. Está tendo misericórdia? De uma certa forma até está, mas é profunda a misericórdia ou é só uma atitude de misericórdia? É só uma atitude externa, que a Bíblia nos mostra isso, queridos. Não é para ter só atitudes externas,
Não é só para eu dar um pão ou uma esmola para o necessitado, para ele fugir de mim e sair logo de perto. Porque é muitas vezes o que a gente faz, a gente ajuda, mas é para o cara ir embora logo, ele fica com medo. Eu não estou aqui menosprezando o seu medo, eu também já fui assaltado, então quem já foi assaltado sempre fica meio preocupado. Mas será que nós estamos tendo uma atitude de misericórdia nos nossos corações por aquele a quem temos tido os atos de misericórdia? Ou será que é só algo externo? Toma aqui, vai logo embora, mas a gente não entende o sofrimento, não coloca o sofrimento da pessoa, de repente está na rua, de repente está ali drogado, numa situação difícil, ou tantas outras situações. Nessa hora, queridos, a palavra de Deus nos exige que nós sejamos, e não simplesmente façamos. Como a gente já ouviu tantas vezes aqui, no reino de Deus é mais importante ser do que ter. E o fazer, ele só deve ser feito quando nós somos. Porque se nós simplesmente fazemos sem ser, o que nós estamos sendo? O que nós estamos virando? Religiosos. Se a gente tem uma prática que não reflete o nosso ser, nós estamos sendo, como a Bíblia chama, fariseus. Se nós temos uma prática que não reflete o nosso ser, me perdoe uma palavra mais pesada, mas que Jesus usou, nós estamos sendo hipócritas. A palavra hipócrita está ligado naquele tempo aos atores que representavam um papel, mas eles não eram aquilo. Daí vem a raiz da palavra hipócrita. Então, quando a gente faz sem ser, a gente muitas vezes está tentando demonstrar algo, provar algo para os outros, que na realidade a gente não é. E Jesus aqui nos alerta: não tenham apenas atos de misericórdia, mas que nós possamos ser de fato misericordiosos e as nossas ações possam refletir o coração transformado que Deus fez nas nossas vidas. E é assim que nós nos assemelharemos ao nosso Pai Celestial, e é assim que nós vamos fazer a diferença neste mundo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Só para eu fechar, na Bíblia, queridos, a maioria das vezes que a palavra misericórdia aparece, ela aparece junto da palavra justiça. Tanto é que no próprio Sermão do Monte está lá: bem-aventurados os misericordiosos, mas também está lá: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça, queridos, sem misericórdia, fica uma justiça rígida, fica uma justiça implacável, fica uma justiça muito dura. Mas uma misericórdia sem justiça também vira muito complacente, também vira muito permissiva. E por isso a Bíblia faz questão de sempre contrapor os dois polos. O que é justiça, queridos? Quem pode me dar uma definição de justiça? Cadê os advogados aqui, os que estudam direito? Quem pode me dar uma definição de justiça? Ninguém. Justiça, querido, é uma definição bem simples: é você receber o que você merece, o que é o seu direito. Quando você se sente lesado por alguém, por alguma instituição, o que você faz? Você faz um processo, leva na justiça para o juiz julgar e te dar aquilo que você merece. O que é misericórdia? É você receber o que você não merece. Eu fui lá no colégio e fiz uma besteira no colégio, merecia uma advertência, merecia de repente ser suspenso, expulso, ou não poder ir à aula por um período. Mas aí a diretora olha lá e vê: poxa, mas ele fez isso, mas ele não tinha intenção. Aí ela vai e age com misericórdia. Eu merecia aquela penalidade, mas eu continuei estudando, continuei ali, falei que ia mudar, ela acreditou. Então a justiça está ligada a você receber o que merece.
A misericórdia está ligada a você não receber a punição que você merecia. Essas duas virtudes, elas estão sempre muito juntas na palavra de Deus. E que nós possamos ter graça e sabedoria de Deus, para equilibrar essas duas virtudes. Que nós não sejamos pessoas que são muito duras, muito inflexíveis, mas que também Deus possa nos dar discernimento para equilibrar essas duas virtudes, para que também não possamos ser pessoas que permitam todas as coisas, que tenham misericórdia em todas as situações, nos tornando pessoas, vamos dizer assim, frouxas demais, permissivas demais, que possamos ter o mesmo equilíbrio que o Senhor Jesus teve, que agiu com misericórdia, mas que também pregou a palavra de Deus, que também ensinou a palavra de Deus, corrigiu pessoas para que o caminho do céu pudesse estar claro para a vida delas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que essa palavra fique no seu coração. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor.